E, Deli, uma coisa que eu queria... Pedro, Pode falar. antes da gente entrar neste assunto, eu Vamos queria lá. falar tá? Porque é o seguinte, bombou de ontem para hoje e tal, aqueles tepô, como a gente chama aqui, que entrou mudo, saiu calado na CPMI, certo? Sim. Doutor Mauro Cid. Né? Fardado, tá? E aí é o seguinte, como eu sou casada com um militar, não tá na sabia disso. reserva, Tá. tá na reserva, ele disse que eu tenho alguns pecados para apagar, entendeu? Porque eu sou casado com um militar de nome Figueiredo. Então, não preciso te dizer como é que ele me... né? Ele me cutuca de vez em quando. Mas ele me apresentou hoje uma coisa que eu estou, inclusive, preparando para encaminhar para o presidente, para a relatora e para os membros que eu conheço da CPMI, porque eles têm que encaminhar de imediato o processo na Justiça Militar. Porque é o seguinte, o decreto que estabelece os deveres, né, dos militares do Exército é um decreto 4362 de 2002, do presidente da República, assinado à época ainda pelo Fernando Henrique Cardoso. E nas, digamos assim, restrições, ou seja, aquilo que o militar não pode fazer em hipótese alguma, porque aí ele é punido, ele é processado e punido, o primeiro é não faltar à verdade nem omitir informação que possa contribuir para a averiguação de fatos de comportamento militar. Então, ele faltou à verdade e ele omitiu, porque é claro que ele tinha um habeas corpus para não falar o que o incriminasse. Mas foi perguntado de tudo, inclusive envolvimento de outros, e ele omitiu. Ele omitiu. Então, eu já estou encaminhando direitinho lá, porque assim, entende, a gente tem que prestar bem atenção no que está acontecendo, porque o Silvinei Vasquez mentiu, né, na CPMI. Sim. E agora a CPMI já encaminhou para o Alexandre de Moraes e vai ter processo por ter mentido numa instância onde é terminantemente proibido mentir, tá? Como o cara foi fardado, ele fez questão de ir fardado, ele se assumiu como militar, ele tinha que seguir rigorosamente o decreto 4362. Ele não seguiu. Ele não seguiu. Então, a gente já vai encaminhar isso, né, lá para os nossos parlamentares lá na CPMI. Ainda amanhã, eu estou preparando hoje para amanhã chegar lá. Você sabe, Deli, quando você falou de procedimento militar, eu fiz uma matéria justamente sobre isso em 30 de julho de 2022, com a mãe de duas crianças que estavam em escolas militares, filha também de militar. É uma mulher que, inclusive, ela fez denúncia para a revista Fórum. Eu fiz uma outra matéria justamente sobre isso, a quebra de hierarquia que aconteceu quando ela denunciou o colégio por assédio. E você via ali um militar de patente igual ao do pai da criança, tentando dar ali uma punição para essa mulher que fez a denúncia, o que configuraria, na verdade, uma quebra de hierarquia. É muito engraçado, porque os militares no Brasil, eles têm essa coisa, não quero generalizar mesmo porque você tem um esposo militar, mas assim, eles têm essa coisa de desrespeitar as próprias regras que eles tanto prezam. É uma coisa completamente bagunçada. E tem um ponto, nem estava na pauta, mas você foi me falando... Não, né? É uma esculhambação, é uma zona. Não é bem isso, né? É uma eles zona. têm um viés ideológico muito claro, entende? Eu acho que eles têm um universo mágico. Eu estava até falando para as pessoas assim, é um universo mágico em que a ditadura militar não fez tão mal assim, e tipo, eles são o poder moderador. E eu achei engraçado uma fala, nem estava na minha pauta, mas eu corri aqui para pegar. O pastor Henrique Vieira, acho que ele foi muito bem ontem na fala dele, porque não só o Mauro Cid mentiu, quebrou a hierarquia militar, mas quando ele faz aquela explicação completa ali no começo, ele meio que entrega o Bolsonaro como mentor de tudo. Isso é muito engraçado. Vamos só ouvir rapidinho a explicação do Henrique Vieira, porque todo mundo já deve ter visto na internet, mas acho legal mostrar de novo para ilustrar o que você acabou de falar, e depois eu queria ouvir teu comentário também. Vamos ver juntos. Mas eu queria chamar a atenção para o que foi dito. De verdade, tem algo que ele disse e que, na minha opinião, merece muita atenção. Porque, veja, senadora,
Qual foi a resposta do Mauro Cid a todas as perguntas feitas até esse momento? Um parágrafo que cita um direito constitucional, a assessoria técnica da defesa e ficar em silêncio, correto? Não foi isso que ele disse até agora? Mas quando foi dada a palavra a ele, no momento inicial, quando ele tinha 15 minutos, ele disse somente isso? Não. Não. Ele poderia ter dito somente isso, que foi a conduta permanente ao longo de todo o depoimento. Ficarei em silêncio por conta da assessoria técnica, meu direito de defesa, previsto constitucionalmente, com base em um habeas corpus. Mas repararam que na primeira fala dele, quando ele tinha liberdade de falar, antes das nossas perguntas, ele não se ateve apenas a esse texto? O que ele disse antes disso? Lido de forma objetiva, foi preparado e foi escrito. Ele disse que não estava na esfera das funções dele apreciar e emitir opiniões. Nessa hora ele fica nervoso. Ele poderia não ter dito isso, mas quis dizer, escreveu o texto. Isso é um recado. Está dizendo alguma coisa. Além disso, ele diz no texto inicial dele a ideia de encaminhar a setores competentes. Ele poderia não dizer isso, mas ele disse. Então eu quero hoje valorizar o que foi dito, porque o resto foi a repetição de um direito constitucional que, de fato, ele tem. Então, nesse texto inicial dele, aparentemente só formado, sem nenhuma sinalização ou sentido a mais, na minha opinião, ele se coloca dentro de uma hierarquia, ele reconhece os limites e as competências da sua função, que era de ajudante de ordens de quem? Bolsonaro. Ele inicia dizendo que ele era um ajudante de ordens e que determinadas coisas não estavam na esfera dele, de apreciação, de opinião, e que ele encaminhava. Então vamos lá. Se tem uma investigação apontando que tem minuta de golpe no celular dele, e obviamente ele sabe disso. Se tem uma investigação apontando que tem fraude no cartão de vacinação de Bolsonaro, obviamente ele sabe disso. Ele sabe do que ele é investigado. Ele sabe os crimes aos quais ele está respondendo. E no início do depoimento dele, ele diz: eu era apenas um ajudante de ordens. Na minha opinião, esse texto inicial está dizendo o que ele acredita que hoje ele pode dizer. Na minha opinião, o texto inicial está dando um indicativo do que ele poderá vir a dizer. Porque, eu insisto, ele não chegou aqui e disse: boa tarde, vossas excelências, ficarei em silêncio de acordo com a previsão constitucional. Tem 2 parágrafos anteriores que, de forma técnica e objetiva, ele relembra qual era a função dele. Qual era o lugar dele dentro de uma hierarquia? Ora, se a investigação comprovar que houve crime cometido por Mauro Cid, ele hoje acabou de nos dizer, nos 2 primeiros parágrafos, que ele não estava sozinho, que ele estava dentro de uma hierarquia e que ele não tinha nem poder de ir além daquilo. Então, na minha opinião, o que passou despercebido tem valor em termos de investigação. Fora o contexto. A relação histórica com Bolsonaro, pessoal e política, fora o contexto, minuta de golpe no seu celular. Mas, além desse contexto, Duda, eu realmente prestei atenção na leitura inicial do Mauro Cid, quando ele faz questão voluntariamente de dizer para nós: eu fazia parte de uma hierarquia, fora disso não é competência minha. Ora, se a investigação concluir que há crime cometido por ele, esse primeiro parágrafo de hoje se torna fundamental, porque ele está dizendo para nós: não estou sozinho, não tinha competência de ir para além disso, eu estava cumprindo ordens. Talvez o parágrafo inicial dele hoje seja histórico. Do jeito que ele pôde dizer, ele disse: estava cumprindo ordens. Ora, se nós descobrirmos que essas ordens eram criminosas, ele estava cumprindo ordens de quem? Acho que ele mesmo nos deu a resposta. Ajudante de quem? Submetido a quem? Cumprindo ordens de quem? Valorizo muito os 2 primeiros parágrafos aparentemente formais. Poderia dizer: boa tarde, ficarei em silêncio. Não, boa tarde, eu era só um ajudante de ordens. Isso tem sinal.
Na minha opinião, isso tem recado. Na minha opinião, isso entra como material. Na minha opinião, vamos em frente com isso. Bom demais, né, Ideli? Muito bom, Pedro, muito bom. Ele falou tudo. Sou ajudante de ordens, cumpro ordens. Se ele é ajudante de ordem do Bolsonaro, ele cumpre ordens do Bolsonaro. Né? Perfeito, perfeitíssimo, perfeitíssimo. Ele confessou ali, né? E é uma coisa réu confesso. É réu confesso. Ele é réu confesso e é acusador contumaz. E Pedro, eu vi hoje muito um meme do filho do Bolsonaro no pé de ouvido dele, e aí o povo faz as traduções labiais, entende? Se entregar, morre. E aí ele respondeu, sei. Você viu isso, não? Não vi. Eu vou dar uma procurada. Nossa, mais. Senhora, Caramba! Eu vi, esse meme correu grupos, muitos, entende? O filho do Bolsonaro, assim, em pé, atrás do se entregar, do morre. Mauro Cid, se entregar, morre. E ele, eu sei. Rapaz, é uma coisa muito louca.